tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma EDAL Live. A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas, além de membros de profissões relacionadas que atuam em rede. Seus mais de 100 membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores ativos tanto no Brasil, onde a rede nasceu, como no exterior. Temos como missão apontar caminhos para a sustentabilidade em suas diversas formas, buscando melhorar a qualidade de vida urbana frente aos problemas complexos e multidisciplinares da sociedade contemporânea, por meio do design, da arquitetura e do urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. Temos feito uma sequência de lives da EDAL, todas elas ficam depois disponíveis no YouTube, mas a parte da discussão que vai seguir hoje fica só para quem está aqui no Zoom realmente. Hoje, nós vamos falar dos 3 passos para projetar ambientes com acústica impecável. E quem vai falar para nós é o Linneu Passeri Júnior. Linneu Passeri possui graduação em arquitetura e urbanismo, mestrado em acústica, estúdio de gravação e doutorado em acústica, teatros e salas de espetáculo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Linneu também é músico, formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, escola em que também lecionou por 7 anos. Eu vou parar por aqui a apresentação do Linneu para ele falar um pouquinho mais a respeito dele próprio, deixar um pouco mais de curiosidade. Peço a gentileza de permanecerem com as câmeras ligadas, se for possível, para a gente poder ter um contato com a plateia. Vamos tomar cuidado para ligar os microfones somente quando for necessário e fiquem à vontade para encaminhar as mensagens pelo chat. Eu sou o César Canova, sou coordenador de Relações de Pesquisa da Rede EDAL e vou estar atento a tudo que vocês pedirem, solicitarem, mandarem aqui no chat. Fiquem à vontade. Linneu, vou passar a palavra para você. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer, bem grande estar aqui com vocês nessa happy hour dos designers, arquitetos e urbanistas em rede. Eu queria, antes de falar de mim, eu queria agradecer a 4 pessoas muito especiais e a primeira delas é o professor Bruno Padovano, que por uma necessidade familiar não deve estar assistindo, mas o professor Bruno foi meu professor quando eu estudei na Faculdade de Arquitetura, de 79 a 83. Me ensinou muito do que eu sei como arquiteto. Antes de trabalhar com acústica, eu trabalhei 16 anos só com arquitetura, então eu vou ter que... o Bruno foi bem importante na minha formação, com o bom humor, com a leveza com que ele lida com os projetos, foram assim decisivos assim para a forma de eu encarar a arquitetura. Então, muito obrigado, Bruno. Quero agradecer também a Marta Nader, arquiteta. Foi pela Marta que eu vim parar aqui na rede. A Marta me fez o convite há alguns meses e eu prontamente aceitei ser o consultor de acústica aqui da rede EDAL. E é uma honra, né? Porque nós temos arquitetos aqui de vários lugares do Brasil e do mundo, então, para mim, é uma honra fazer parte desse time aqui, transmitindo um pouco do que eu sei de acústica para esses colegas. Quero agradecer também ao César, principalmente por toda a disponibilidade aí dele em estar cooperando e ajudando para que essa live se realizasse no dia de hoje, e a Giovana, que é nossa colega, que atua também nos bastidores ali, fazendo toda a organização da rede. Então, muito obrigado a vocês 4. Bom, então, aí, seguindo com as apresentações, a minha formação acadêmica foi toda feita praticamente na Faculdade de Arquitetura da USP.
Eu também estudei música, isso foi muito importante. Aliás, foi por causa dessa dupla formação que eu acabei me envolvendo com a acústica, primeiro no mestrado, estudando um assunto que era caro para mim naquela época. Eu estava gravando, tocando e trabalhando com o escritório de arquitetura e resolvi investigar um pouco sobre a questão dos projetos de acústica de estúdios de gravação. E daí eu acabei gostando, enfim, me interessando muito pelo assunto, e logo que eu terminei o mestrado, no mês seguinte eu já tinha ingressado no doutorado, para tratar das questões relativas às salas de espetáculo, teatros, auditórios e salas de espetáculo. Então foi a minha entrada na acústica, né, final dos anos 90, foi meio num desejo de juntar dois interesses meus, a acústica, a arquitetura e a música, né? E a acústica foi o caminho que eu encontrei naquele momento e que acabou virando a minha referência de profissão a partir daí, né? Eu, antes de começar o mestrado, eu tinha sido consultor da ONU por 2 anos, no PNUD, aqui no Brasil. Tinha trabalhado na Prefeitura de São Bernardo do Campo também, fui coordenador de projetos e orçamentos lá. Mas depois eu acabei me dedicando só à acústica. Hoje eu sou membro efetivo do Conselho de Administração da Proacústica, sou coordenador do GT lá na Proacústica, que está propondo uma revisão da NBR 12179, da BNT, que é a norma de tratamento acústico de recintos, e tenho o meu escritório de projetos de arquitetura, que é a Passeri Acústica, desculpa, projetos de acústica, né? Projetos, não de projetos de arquitetura, projetos de acústica, mas que a gente atende praticamente, nossa clientela são os escritórios de arquitetura, né? Então, eu quis dizer que o nosso escritório de projetos de acústica atende basicamente os colegas arquitetos nas suas necessidades, né? Não só em acústica de salas, mas acústica de edificações e acústica urbana também. Muito bom. A apresentação de hoje, ela na verdade, ela é um resumo do que, ao longo desses mais de 20 anos de trabalho, ajudando colegas arquitetos, engenheiros e tal, eu identifiquei como, talvez, as informações que talvez o profissional devesse ter em mente quando ele começa o projeto de uma sala de espetáculo. Porque é muito comum a gente, quando vai iniciar um projeto, né, nós todos somos arquitetos, então eu vou falar para vocês, vocês vão logo se identificar. Quando a gente começa a fazer um projeto, né, o arquiteto e o arquiteto em geral, a primeira relação que ele tem é com o resultado gráfico, com o desenho, né? Então, ele é chamado para fazer um projeto, ele tem o terreno, ele bota o terreno ali na mesa, ou na prancheta, ou na tela do computador dele, e ele já imediatamente começa a rabiscar, começa a imaginar, aquele edifício construído e tal, e ele vai, né, ele já visitou o local, então ele imagina a relação daquele edifício com a vizinhança, a questão da escala e tal. Então, tudo isso é o que permeia o início de um projeto. E aí, como nós somos todos arquitetos de formação, a gente acaba se apaixonando pelas formas que a gente vai criando, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai falando, pô, isso está ficando legal, não, vamos por aqui, vamos por ali e tal, né? E o projeto de acústica de salas, ele precisa de alguns indutores de desenho que vão além da própria questão do terreno e da relação com a vizinhança e tal. Eu busquei tanto no projeto, tanto na minha dissertação de mestrado, como na minha tese de doutorado, sempre busquei identificar esses indutores de desenho. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai projetar uma residência, por exemplo, a primeira coisa que a gente começa a desenhar a residência, a gente já sabe, quando você começa a colocar espessura e tal, você já sabe que as paredes externas
são de 1 tijolo e as internas de meio tijolo. Dificilmente alguém vai lá e faz uma parede externa de 10 centímetros de espessura. Você já sabe que a parede externa é um pouquinho mais larga para melhorar o isolamento térmico, para poder embutir os pilares, né, os pilares da estrutura da residência. Enfim, tem diversas razões aí, mas é um indutor de desenho. Você já começa desenhando assim, né? Quando a gente vai projetar um sistema estrutural, vamos definir o sistema estrutural de um edifício, todo mundo sabe, pô, o balanço é 10, o balanço é 1/3 do vão. Então, você vai ter uma viga em balanço, você não vai fazer uma viga em balanço com 50% do vão entre os pilares, você vai deixar ali 1/3, um pouquinho menos, por segurança. Né? Você vai colocar uma viga entre 2 pilares, você sabe que ela vai ter a altura ali de, né, 10% daquele vão. Pode ser 9%, colocou mais os ferrinhos de meia lá dentro da viga, tudo bem. Vai ser 9%, né? Aí o calculista pode chegar até 80%, né? Mas, assim, a gente já sabe que a gente tem esses indutores de desenho. Então, a gente já projeta pensando nisso. Isso não é uma coisa que a pessoa precise pesquisar, precisa perder um certo tempo procurando na internet ou numa bibliografia, né, nos livros e tal. Você já sabe, está incutido na cabeça das pessoas. E eu sempre procurei, tanto no meu mestrado como no doutorado, estabelecer alguns indutores que fossem, que viabilizassem o acerto do projeto de salas logo na gênese do projeto, para que os arquitetos e engenheiros, designers, não precisassem estar chamando sempre o consultor. Por exemplo, você está fazendo um estudo preliminar, né? Depois precisa contar, chamar o consultor, às vezes o cara não pode te atender, ou então o preço, não, né, o que ele te cobra não dá para você pagar, enfim. Tem uma série de coisas que às vezes não é necessário, né? Daria para fazer isso, assim como você não chama um consultor de estrutura quando você está fazendo o estudo preliminar, né? Você faz lá o desenho dos pilares e tal, e depois o consultor corrige, muda, tal, mas já está mais ou menos pré-estabelecido. Então, muito bem. Então, nós vamos começar a apresentação de hoje. Eu vou dividir aqui a tela com vocês. Se já estão todos vendo. Já estamos vendo. Muito bom. Então, eu separei aqui 3 passos que, na minha opinião, são decisivos para o projeto de teatros, auditórios e salas de performance, que são os passos essenciais, que todo arquiteto, se não sabe, deveria saber, e se não sabe, vai aprender agora, vai ficar sabendo e certamente vai adotar isso no próximo projeto que ele tiver. Então, esses 3 passos essenciais, eles partem de um pressuposto, que é um conhecimento que não é necessário que o arquiteto, o engenheiro tenha, mas é importante que ele saiba que existe. Né? Quer dizer, você não vai precisar ser um conhecedor de determinadas coisas, assim como você não precisa saber calcular uma viga de concreto armado protendido, você também não precisa saber como resolver isso, mas é importante saber que isso existe, né? E que é a questão da qualidade sonora de salas, que nós vamos falar logo mais. Então, eu vou propor aqui para vocês um pequeno desafio, né? Vocês imaginem um teatro, né, que foi projetado, uma sala bacana que foi projetada e tal, e está lá a noite de inauguração, né? O pessoal a cortina ainda está fechada, as pessoas estão chegando na plateia, estão chegando nos seus lugares, se sentando e tal, todos os ingressos foram vendidos. E aí você tem ali três agentes ali, né, 3 atores que são importantes nesse processo, né, nessa noite. Você tem o maestro, que vai reger a orquestra. Eu dei esse exemplo porque nós estamos na Semana da Música, então estou imaginando uma sala de música, né? Você tem o arquiteto que projetou a sala, que deve ter sido convidado para a inauguração, né? Então está lá e tal, ou está lá nos bastidores, ou está já sentadinho na sua poltrona ali, esperando para ver como vai ser a primeira grande apresentação. E tem o gerente, né, da sala, o facility manager, né, o cara que vai fazer aquela sala funcionar dali para frente, né? Então, essas 3 pessoas, né, elas têm uma preocupação, que é o sucesso, né, nessa primeira noite de abertura, porque o sucesso está a imprensa lá e tal, então o sucesso ele é
decisivo, né, para o que vai acontecer com essa sala dali para frente, né? E para o gerente, né, o tal do facility manager, né, é importante que todas as poltronas estejam ocupadas naquela noite e dali para frente. Então, para que elas estejam ocupadas dali para frente, né, é preciso uma coisinha que eu vou falar logo mais para vocês. Para o arquiteto, é importante que a obra que ele tenha feito esteja bonita, funcional, e que ele tenha certeza que os espectadores têm uma experiência única ali naquela noite, que isso depois a imprensa vai falar bem, os espectadores vão falar bem. E o maestro, ele quer que a orquestra se empolgue com aquele momento, né, e transforme uma apresentação, né, uma boa apresentação, num grande espetáculo, inesquecível e tal. Agora, a pergunta que vai permear toda essa primeira noite é a seguinte: como a sala vai soar, né? E a resposta para essa pergunta, como ela vai soar, é justamente a dependência desse resultado da qualidade sonora dessa sala e que é decorrente do seu projeto acústico, né? Então, a questão da qualidade sonora de salas, ela está diretamente ligada à questão do projeto de acústica. E nós, arquitetos, a gente está muito acostumado aos parâmetros, né, às questões dos projetos de acústica arquitetônica, que dão ênfase nos aspectos quantitativos, né, mais ruído, menos ruído, mais reverberação, menos reverberação, né? As preocupações são principalmente relacionadas à poluição sonora, interferência de ruídos externos e tal. O foco é sempre o conforto do usuário, né? E a aplicação ela é mais dos edifícios corriqueiros, residência, indústrias, escritórios, etc., né? Na questão do projeto de acústica de salas, quando a gente fala de qualidade de salas, a ênfase como o próprio nome está dizendo, a ênfase é nos aspectos qualitativos, né? Então, a preocupação predominante, de fato, é o tempo de reverberação, mas existe uma série de outros parâmetros objetivos, mensuráveis, numéricos, que qualificam a sala, né? E que explicam se uma sala é boa para aquele tipo de espetáculo ou não é boa, né? Essa aplicação dessa questão da acústica de salas é focada basicamente em teatros, auditórios, cinemas e salas de espetáculo, salas de performance em geral. Muito bom. Então, as salas de... Deixa eu pegar minha água aqui que acabou. As salas de espetáculo, elas podem ser divididas, né, predominantemente em 3 tipos, né? As salas chamadas salas de música, ou salas predominantemente musicais, que são aquelas que recebem orquestras, corais, espetáculos de órgão, música clássica e romântica, madrigais, áreas, música de câmara. Então, essas salas são aquelas salas que você não tem amplificação. A sala é o próprio amplificador do programa que está se apresentando ali, né? A gente tem as salas predominantemente da palavra falada, que são as salas destinadas a peças, espetáculos teatrais, grandes salas para congressos, simpósios, debates, né, em que a fonte sonora ela é basicamente a fonte sonora de uma pessoa falando ali na frente. A gente tem as salas mistas, em que a gente tem hora música e hora palavra falada. Então, as igrejas, por exemplo, as salas onde ocorrem cerimônias religiosas em geral, né, igrejas, templos e tal, salas de ópera, salas para musicais, as salas em que você tem espetáculos de rock, música popular, esses teatros que você tem música amplificada, né, e as salas de cinema, que têm uma exigência muito específica e que são salas que não são salas chamadas salas de espetáculo, mas as exigências delas são muito diferentes de todas as outras, porque nas salas de cinema a gente toda experiência acústica ela está gravada na película. Então a sala em si ela não interfere em nada na experiência acústica do usuário. Então você não pode dizer que a sala ela interfere. A sala, em geral, ela é quase anecoica, então ela tem uma interferência mínima,
e toda a experiência com eco, reverberação, imagem sonora, né? Se você ouve, fecha os olhos e percebe que o som está vindo da direita ou está vindo da esquerda, tudo isso está gravado na película. Então, a sala ela interfere muito pouco, que é para assegurar que toda vez que você repetir esse filme em salas diferentes, nas mesmas condições de não interferência, você vai ter uma experiência igual dos espectadores, né? Muito bom. Então, a questão da qualidade sonora de salas, como eu estava dizendo, ela parte do pressuposto de que o tempo de reverberação é o parâmetro objetivo importante, mas ele não é suficiente para a determinação da qualidade sonora de salas. A primeira coisa interessante aqui é o seguinte: o tamanho e a forma da sala, eles são determinantes dessa qualidade. Então, a gente vai ver logo em seguida essa questão do tamanho e da forma, mas quando a gente, em meados do século XX, mais ou menos, um autor norte-americano, Leo Beranek, ele escreveu um livro em que ele começava a investigar essa questão da importância da forma arquitetônica versus o ambiente acústico. Ou seja, ele percebeu ali que você tinha salas com o mesmo tempo de reverberação, mas com tamanhos diferentes e formas diferentes, mas o mesmo tempo de reverberação, 1 segundo de tempo de reverberação. Mas você tinha sensações das pessoas, elas diziam que elas tinham sensações diferentes. Você tinha a mesma orquestra se apresentando em salas com o mesmo tempo de reverberação, mas com características completamente diferentes, e as pessoas descreviam sensações subjetivas diferentes em relação a um espetáculo apresentado pela mesma orquestra em salas com o mesmo tempo de reverberação. Aí, então percebeu-se que aí tinha alguma coisa ali, tinha algum gato aí nessa tuba, né, sem querer aproveitar o trocadilho, tá certo? Mas tinha algum gato nessa tuba que precisava ser investigado. Então, a questão da qualidade sonora, ela é justamente o conjunto desses atributos acústicos subjetivos que começaram a ser investigados ali final dos anos 50, começo dos anos 60, e que são atributos subjetivos de qualificação de salas que eles vêm ao encontro das expectativas do ouvinte a partir de uma experiência acústica que eles já tinham, né? Ou seja, se isso é bom ou se é ruim, mas de uma forma mais específica, né? Então, essa experiência do Beranek, ele elencou ali diversos atributos subjetivos, né? Por exemplo, ele colocou ali, o primeiro é a audibilidade, é um atributo subjetivo, ou seja, se ouve bem ou ouve mal, né? A vivacidade, aí vivacidade já não é uma coisa muito ligada à audição, né? O que é vivacidade, né? Uma coisa, a gente tem uma cor viva, né? A gente tem um ser humano vivo, né? Mas um som vivo é uma coisa que já é uma coisa mais subjetiva, né? Porque a vivacidade ou, por exemplo, a clareza, né? A clareza, quando você fala em claridade, né? Alguns autores chamam de claridade ou clareza, por exemplo, a claridade está ligada à visão, né? Não está ligada à audição, mas utilizou-se essa palavra, esse atributo subjetivo, para se referir a uma sensação que as pessoas estavam sentindo. Eu estou achando que aqui a som é mais claro que ali, né? Mas o que ele é mais claro? O tempo de reverberação é o mesmo, né? Então, o que é mais vivo ou mais morto, né? Qual é essa, né? Qual é o que rege essa sensação? O calor, né? Essa sala é quente, essa sala é mais fria. Mas o que é? O ar-condicionado que está acompanhando? Não, é a sala em termos acústicos, né? Mais quente, mais fria e tal. O brilho, né? Também, novamente, um atributo, um adjetivo ligado à visão, mas que passou a ser usado para salas. A definição, né? É um atributo que começou a ser utilizado para descrever Opa, bati na mesa aqui, desculpem. Descrever a capacidade de intelecção da palavra falada, né? De perceber Outra coisa é a intimidade. Bom, intimidade já é uma coisa que não é nenhum atributo, né? Já é uma coisa mais pessoal, né? Prever
duas ou mais pessoas, né? Quando se fala de intimidade e tal, né? Uma relação pessoal e tal. Mas você diz que você você tem uma sensação de intimidade com a música maior ou menor e tal. Envolvimento, né? Também as pessoas se sentem mais ou menos envolvidas com a imagem sonora, né? Com a apresentação que está acontecendo. A impressão espacial, né? Que é um atributo que está ligado a você se sentir dentro de um espaço diferente daquele que realmente você está, né? Ou seja, você está numa sala pequena e ao fechar os olhos você se sente numa sala grande, ou vice-versa. Você está numa sala grande, mas quando você fecha os olhos parece que você está numa salinha pequena. Então, essa impressão espacial, ela e o timbre, que tem a ver muito com a questão da forma como a sala se comporta em relação às diversas reflexões sonoras e a questão da difusão sonora, principalmente. A sensação de conjunto é uma sensação que é muito utilizada pelos músicos quando estão no palco desses ambientes, principalmente salas de música, em que eles se referem a essas sensações. Se tem mais conjunto ou menos conjunto, está associado à característica deles poderem se ouvir uns aos outros ou não se ouvirem uns aos outros durante as apresentações. Muito bom, então a qualidade sonora de salas, né, como eu disse, as pesquisas, né, elas passaram a ser mais intensas a partir da segunda metade do século XX, quando os computadores começaram a ficar mais democráticos, né? Então, aí partiu-se para buscar parâmetros significativos de qualidade sonora que fossem números associados a esses atributos subjetivos. Então, só um minutinho que eu preciso... Ligou uma pessoa aqui, não tinha desligado o celular, gente, desculpa aí. O que acontece com essa questão... Um minuto só, por favor. Vou desligar, que é a melhor coisa para... Desculpem. Pronto. Tinha esquecido de desligar o celular e comecei a falar e não desliguei. Então, esses parâmetros de qualidade sonora, eles passaram a ser pesquisados e propostos a partir de pesquisas, né, que foram feitas por diversos cientistas e tal, na área de acústica, e são números, né, ou seja, são parâmetros que são passíveis de serem medidos, são baseados no conhecimento já adquirido, né, em relação ao desempenho de salas para música e principalmente para música, né? E isso só foi possível efetivamente a partir dos anos 80, quando os computadores ficaram mais acessíveis e mais rápidos também, né? Então, esses parâmetros objetivos de qualidade sonora de salas, hoje nós temos mais de 10, hoje tem 10 importantes, mas além do tempo de reverberação, tem mais 9 parâmetros que qualificam uma sala de concertos, de teatro, de ópera, etc., né? Então, hoje nós temos uma grande quantidade desses parâmetros. Eles estão sempre associados a tipos específicos de espetáculos, né? Ou seja, tem uns que são de um determinado tipo de espetáculo, outros são de outro tipo de espetáculo, e eles estão correlacionados a esses atributos subjetivos, todos aqueles atributos ali, né? Intimidade, espacialidade, calor, brilho, vivacidade e tal. E todos esses parâmetros, eles decorrem da qualidade sonora da sala, né? Então, portanto, eles são mensuráveis, então eles podem ser previamente estimados no momento do projeto, isso é muito bacana, porque você não projeta só com base no tempo de reverberação, e eles derivam da resposta impulsiva da sala. A resposta impulsiva da sala, ela está representada aí nesse gráfico que vocês estão vendo, e esse gráfico ele tem no eixo X é uma linha do tempo, e no eixo Y é uma linha que marca a pressão sonora num determinado ponto da sala. Então, nós sabemos que a propagação do som ela se dá por movimentos constantes de pressão e descompressão do ar, né, que faz com que o som chegue, que o som transite, né, pelo ar e chegue até os nossos ouvidos. E excita o nosso tímpano e tal. Então, esse movimento de compressão do ar e rarefação
está descrito aí nesse gráfico, que ele é medido, né, com equipamento e tal. E a gente vê ali logo no início, ali na esquerda, né, o primeiro pico, né, para cima é o pico de pressão máxima de som e que corresponde, provavelmente... Será que nós temos uma canetinha aqui? Ou, deixa eu ver se a gente tem uma caneta para mostrar aqui. É o Annotate. Vamos ver se já deu certo. Isso. Esse pico aqui, ele é o pico que mostra o som direto que está chegando num determinado ponto da plateia, num momento X ali. Então, você faz o seguinte, você liga uma fonte sonora dentro da sala, aquele som enche toda a sala, né, com caixas acústicas e tal, e aí, num determinado momento, você desliga ali. E aí, aliás, assim que você desliga, ele registra a chegada, então, dessa primeira quantidade de energia, que é o som direto, que é o som que saiu do alto-falante ou da fonte sonora que está no palco e chegou diretamente ao ouvinte. É o trajeto mais curto que chega ao ouvinte. Depois, todos aqueles picos de energia, né, são os momentos de compressão, né, de energia das reflexões sonoras da sala. Então, quando se descobriu que o comportamento das reflexões sonoras da sala, independentemente do tempo que o som permanece na sala depois que você desliga a fonte, que é o tempo de reverberação, o comportamento dessas reflexões é que era determinante dessa qualidade sonora das salas e resultava naquele monte de atributos subjetivos ali. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui como eu mostrei para vocês, aqui a componente do som direto, né? Aí algumas reflexões aqui, e aqui uma reflexão sonora importante, olha, de grande intensidade, que chega alguns milissegundos após a chegada do som direto, e depois, a partir daqui, a gente tem o som decaindo, 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 até ele chegar ao nível de ruído ambiente. Então, esse decaimento aí é o que nós chamamos da curva de decaimento energético dentro da sala. E essa curva pode ser de vários jeitos. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim também, e chegar ali, né? Aqui a caneta com mouse ela não é muito fiel, tá? Eu prometo que eu desenho melhor com a lapiseira. Mas então todos esses decaimentos, né? Eles chegam no mesmo ponto ali. Todos eles decaíram, por exemplo, 60 dB, ou seja, todos eles têm o mesmo tempo de reverberação, só que o comportamento do decaimento é que foi diferente. Muito bem. Agora, como é que eu faço para tirar a caneta? E porque eu não estou conseguindo mudar o slide. Como é que eu faço? Você me ajuda, César? Não sei se apertando o ESC aí vai conseguir. Já voltou a ser o mouse normal. Ó. Vamos ver se dá certo agora. E passou. Só que a caneta ficou. Certo. Vamos ver se a gente com uma borracha... Muito bem. Então, o que eu tinha dito anteriormente era isso daqui, né? Então, como todos os parâmetros eles derivam da resposta impulsiva, então, portanto, eles derivam disso que eu falei para vocês, do decaimento energético e do comportamento das primeiras reflexões que chegam aos ouvintes logo após a chegada do som direto. Então, a gente tem aí aí, na verdade, é quase um reflectograma, porque ele está só mostrando o comportamento da pressão sonora positiva. A gente não precisa da negativa, porque é sempre quase igual. Então, a gente representa a curva de decaimento só pela pressão positiva. E aí a gente tem, por exemplo, aí em vermelho, a tal da curva de decaimento, né? A gente tem as reflexões todas ali, e a curva de decaimento desenhada em vermelho ali, né? E a gente também, deixa eu sair, tem que fazer o ESC de novo. ESC de novo. E aqui a gente tem, por exemplo, olha só, uma outra
curva de decaimento, aquilo que eu desenhei lá, eu esqueci que tinha esse slide, eu desenhei lá, mas é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem nos dois casos, tanto no tracejado quanto na linha vermelha, a mesmo tempo de reverberação, ou seja, até ele decair mais ou menos 60 dB, porém, você tem comportamentos diferentes das primeiras reflexões. Na curva vermelha, a intensidade dessas primeiras reflexões é menor. Na curva azul, não é difícil imaginar que essas primeiras reflexões elas teriam uma intensidade maior para dar aquela curva azul. Então, o comportamento da sala ele seria diferente de uma em relação à outra. Então, como o ser humano consegue distinguir com clareza uma determinada informação sonora, né, desde que a gente tenha um nível 10 decibéis superior ao nível de ruído de fundo ou ao de nível de informações de outras fontes sonoras simultâneas. Então, quando a gente tem, por exemplo, nesse exemplo de cima, por exemplo, né, a gente tem aí, por exemplo, uma sala que tem uma curva de decaimento em que essas primeiras reflexões elas são mais intensas. Então, quando a gente tem esse decaimento ainda no início do decaimento, você já tem uma outra informação sonora chegando ali, o que faz com que você certamente mascare a intelecção daquela primeira sílaba. O que acontece? Como o seu decaimento ele é muito lento, você não tem um decaimento grande logo de início, o que acontece é que quando você tem essa segunda informação, essa segunda barra aí, né, você tem a primeira barra, aí está marcando ali 10 decibéis, e aí logo em seguida tem a segunda informação sonora. Quando você emite a segunda informação sonora, você ainda está ouvindo o som da primeira. Né? A primeira não está 10, a primeira ela não ficou 10 decibéis abaixo. Então você já ouve a primeira com a segunda. E quando você emite a terceira, a primeira e a segunda estão ali permanecendo. Então isso quer dizer que você tem um decaimento lento, não é um decaimento acentuado. Né? E isso é bom ou é ruim? Depende do espetáculo que você está exibindo na sala. No exemplo de baixo, a gente tem uma sala com decaimento maior, ou seja, você tem o som inicial e depois a curva de decaimento ela é acentuada. E aí, quando você emite a segunda sílaba, por exemplo, essa segunda sílaba ela já vai ser ouvida 10 decibéis acima da primeira. Tudo isso que eu estou falando para vocês é coisa de milissegundos, né? Isso que está acontecendo aí, cada um dessas barras aí energéticas está acontecendo em intervalo de milissegundos, né? Então, como vocês podem ver, esse decaimento ele é decisivo, né, a forma como a energia sonora decai, né? Então, essas primeiras reflexões, né, quando elas vêm do forro, por exemplo, elas são percebidas ao ser humano como um reforço do som direto, porque, em geral, o forro está numa distância da plateia muito menor, em geral, do que as paredes. Né? Então, em geral, as reflexões de forro elas costumam ser benéficas tanto para as salas de música quanto para as salas de palavra, né? Porque elas representam um reforço da chegada do som direto. Um dos parâmetros objetivos, eu disse que são inúmeros não, mas são 2 dezenas, pelo menos, de parâmetros. Mas, por exemplo, o parâmetro que define a qualidade sonora da fala, que é a chamada definição, o que ele estabelece? Ele diz o seguinte, que as reflexões sonoras que chegam ao ouvinte em até 50 milissegundos após a chegada do som direto, elas são benéficas para a percepção da fala. Então, 50 milissegundos é um intervalo de tempo que, se você tiver reflexões intensas naquele intervalo de tempo, não vai atrapalhar a percepção da próxima sílaba. Então, 50 milissegundos. Então, você pega um segundo, divide em 1000 partes e conta 50 partes dela. É um pedacinho de tempo. Então, as reflexões sonoras que chegam ao ouvinte em até 50 milissegundos após o som direto são benéficas para a fala. E elas
estão correlacionadas com o atributo subjetivo, que também chama definição. Então, esse parâmetro, chamado D50, ele é calculado por essa fórmula que vocês estão vendo aí, que é a integral da energia sonora que chega entre 0 e 50 milissegundos, dividido pela integral da energia sonora, né, da pressão ao quadrado, que chega entre 0 e infinito. Né? Muito bom. Então, e todos os parâmetros que a gente for estudar, eles têm cada um deles está associado a uma determinada fórmula para você entender o que ele quer dizer. Nesse caso, a gente está associando a quantidade de energia que chega até 50, ou seja, o som direto mais as reflexões até 50 milissegundos, dividido pela energia que chega ao longo de todo o tempo, até você voltar a perceber só o ruído ambiente. Muito bem, então a gente tem aí, olha, vários parâmetros, né? Então, audibilidade, vivacidade, calor, brilho, clareza, definição, intensidade, intimidade, envolvimento, espacialidade. Então, todos eles estão aí, tem os parâmetros que estão correlacionados a eles e os parâmetros objetivos que definem cada um deles. Então, no caso da definição, que está aí logo abaixo da clareza e acima da intimidade, por exemplo, a definição ela varia conforme o tempo de reverberação, por exemplo, e ela, quando você calcula ela, aquela fórmula que está ali, ela tem que ser sempre maior que 0,7 para que a gente diga que uma sala tem boa definição. Né? Maior que 0,5, em geral, é uma sala razoável, que se faz alguma. Agora, abaixo de 5 é uma sala sofrível, né? Ou seja, ela não serve para você ouvir a palavra falada. E cada um desses parâmetros tem a sua característica. Nós não vamos falar todos aqui, porque nós temos uma hora só e o objetivo não é esse, mas sim falar para vocês sobre os 3 passos essenciais do projeto de salas. Então, vocês precisam saber que existe esse conhecimento, né? E que esse conhecimento ele é determinante da qualidade sonora da sala. Né? Então, porque na escola, o que acontece? A gente aprende duas coisas. A gente aprende a calcular nível sonoro, nível de ruído, aprende a mexer no sonômetro e tal, não sei o quê, e aprende a calcular tempo de reverberação e escolher lá os materiais que vamos colocar na sala. Só que para salas de grande porte, né, isso não é suficiente, isso já se mostrou, as pesquisas já mostraram, desde 1962, quando o Beranek lançou o livro dele, Music, Acoustics and Architecture. Então, desde lá, percebeu-se que tinha que tomar cuidado com isso. Então, para que a gente estabeleça os 3 passos iniciais ou indispensáveis, né, a gente tem alguns pré-requisitos de projeto. Então, a escolha do local de construção, então tem que procurar um local silencioso, né, para que você não tenha que depois ter que lidar com problemas que não estão ligados à qualidade sonora da sala. Tem que definir o tipo de espetáculo predominante na sala, porque isso vai ser determinante da forma, né, ou da geometria da sala, né, o desenho, se ela vai ser comprida, se ela vai ser em forma de leque, se ela vai ser em forma de ferradura. Né? Definir a capacidade da sala, porque essa razão, volume e número de assentos, também ela tem relação com o número com o tipo de espetáculo, né? Tem salas que a relação volume da sala, número de assentos é mais apropriada para a música, outras para a palavra falada, por exemplo. Definir a infraestrutura cênica, porque a infraestrutura ela ocupa um espaço do ambiente, né? Então, e se você, por exemplo, imagina uma sala com determinado volume interno, aí você coloca uma baita infraestrutura cênica, depois você coloca elementos de forro para esconder essa infraestrutura, você diminui o volume, aí você acabou com o teu cálculo inicial lá no meio. Aí você tem que voltar para o começo para refazer cálculo de tempo de reverberação, etc, etc. E fixar o orçamento, né? Afinal de contas, você pode fazer a sala que quiser, depois se o sujeito não tem dinheiro para construir, bacana, né? Mais um rolo de papel vegetal na mapoteca, né? Então, vamos lá. A forma e a geometria da sala, ela é determinante da qualidade sonora de salas. Né? O Beranek percebeu isso. Então, ele separou alguns formatos de sala, algumas geometrias. O primeiro formato, mais conhecido, é o formato shoebox, ou caixa de sapato. Né? A Sala São Paulo, aqui na Praça Júlio Prestes, é um caso clássico, né, de sala retangular em formato shoebox. Né? Ela é uma sala retangular,
e ela é adequada, ideal para espetáculos de música, né? Então, em que você tem a orquestra inserida no mesmo ambiente, no mesmo espaço que a plateia. Você tem as salas em formato em leque, né? Aquela que você tem o palco e depois as paredes não são paralelas, elas vão abrindo em direção ao fundo, né? Essas salas em formato de leque, elas não são boas para música, elas são boas para a palavra falada, por uma série de razões que estão ligadas justamente às reflexões sonoras das paredes laterais. As salas em formato de ferradura, que são salas clássicas de ópera, né? Porque faz com que você consiga consiga que as pessoas estejam próximas do elemento cênico, né? Ao mesmo tempo são salas que você tem todas aquelas frisas e aqueles balcões, camarotes e tal. Então isso você tem uma grande quantidade de pessoas praticamente a mesma distância do seu espaço cênico, né? Independentemente dos aspectos relativos às questões de visibilidade que têm que ser resolvidos no projeto, mas são salas que são muito utilizadas para a ópera, né? E você tem a boca de cena ali, né? Que diferentemente de uma sala para música, na sala para ópera você tem a boca de cena justamente para poder fazer o jogo de cenários e os intervalos, né? Todos os aspectos. Mas essas salas não são boas para orquestra. Costuma-se apresentar a orquestra em salas em formato de ferradura, mas não são as ideais. As salas em formato de arena, né, em que você tem o palco meio central e as pessoas em volta, né, um outro tipo de sala também. Interessante. Hoje se faz salas para música de grande formato, porém são, aliás, em formato de arena, mas de grandes dimensões, em que você tem a orquestra praticamente no centro da sala e todas as pessoas e toda a plateia em volta da orquestra, né? Essas salas são salas muito sofisticadas, né? São salas que requerem um estudo muito aprofundado, porque todos esses elementos, esses guarda-corpos, todos esses elementos inclinados aí sob essas prateleiras e plateias aí e tal, tudo isso funciona, tudo isso foi calculado para permitir que cada uma nesses nichos de plateia tivesse a sua quantidade de reflexões sonoras, de modo a equalizar a percepção em termos de nível sonoro e de qualidade de percepção lateral para todos os lugares, né? Muito bom. Aí nós temos os tipos de palco, né? Os tipos de palco também são determinantes aí da qualidade sonora de salas, né? O palco italiano, aquele palco tradicional, que você tem aquela boca de cena, né? Tem o proscênio ali, que avança ali para frente um pouquinho e tal. São salas apropriadas para a palavra falada e para ópera, musicais e tal. Porém, não são salas adequadas, por exemplo, para música, né? Como a gente viu, o ideal para salas de música é que a orquestra esteja inserida dentro do mesmo ambiente no mesmo ambiente que a plateia. As salas de palco italiano também elas são interessantes porque elas escondem toda aquela parafernália de urdimento, né, cenários e tal, que ficam acima do palco, né, durante as apresentações e tal. E você permite que você tenha essa movimentação de cenários durante o espetáculo, de um espetáculo para o outro e tal. Mas esses elementos eles são péssimos para a música, porque quando você tem aquele monte de pano e coisas em cima da orquestra, aquilo funciona como um grande baffle, né? Um grande absorvedor. E aí as orquestras, quando se apresentam em salas de palco italiano, sem que você tenha que tomar um cuidado de criar uma concha acústica e tal, ou de disfarçar esse urdimento e tal, você tem um resultado, em geral, ruim, né? Você precisa amplificar e tal, precisa corrigir, né? Tem as salas de palco elisabetano, que são interessantes, né? Que tem aquele palco que se projeta para frente, né? E você tem uma plateia então as plateias não são tão
não são tão profundas, né? Então você tem muito do som direto do ator que está ali, né? Isso tem muito a ver com o teatro de Shakespeare, né? Esse palco elizabetano tem muito a ver com os espetáculos shakespearianos e tal. E como a gente vê aí, os espectadores estão muito próximos, então eles não têm muita necessidade de som refletido, né? Ali é o som direto mesmo, você tem 5, 6 fileiras de cada lado e tal. Existe o teatro total, que são chamados black box, né? Que são as salas, essas black boxes são salas que não têm plateia e palco definidos. Você meio que organiza isso de acordo com a experiência que você quer que seu espectador tenha. Em geral, essas black boxes, a gente fez uma aqui para o Sesc Dom Pedro, que vai começar a obra agora. É um conceito relativamente novo, não é muito novo, mas ele é mais contemporâneo, e ele permite que você coloque a plateia e o palco meio que em qualquer lugar, né? Esse é um exemplo de um teatro total que nós projetamos ali na Universidade de São Paulo, no Anfiteatro Camargo Guarnieri, ao lado, né, da sala principal do Camargo Guarnieri. É uma sala também que permite que você coloque aí, monte esses praticáveis, né? Nesse caso está sendo montado para ter um palco italiano, então aqui para trás vai ter cortina, tem a cortina, tem as suas bambolinas, toda a vestimenta cênica, mas isso pode ser retirado, você pode montar esse teatro como um teatro de arena, ou, enfim, você pode distribuir, pode colocar a plateia de 2 lados e o palco no meio. E tal. Então, o teatro total ele permite uma experiência muito rica, principalmente para espetáculos teatrais. Muito bom. Então, os 3 passos essenciais que a gente tem que dar no momento do projeto, no momento que a gente encara um projeto de acústica de sala. Então, definimos a forma, já sabemos qual é o tipo de espetáculo predominante, né, na sala, se é música, se é palavra falada e tal. Então, aí a gente começa a desenhar a nossa sala. E aí a gente vai ter as primeiras preocupações em termos de entender o entorno da onde a gente está inserindo essa sala, então nós vamos determinar o isolamento sonoro necessário, e aí a implantação adequada da sala, né, no contexto do lote ou do edifício, né, ou seja, facilitar a questão da localização da sala para que o próprio projeto de arquitetura já seja um facilitador desse isolamento, né? Como a sala está se relacionando com outros ambientes de apoio, ambientes do edifício, então tomar as providências para resguardar os acessos, usar aquelas anticâmaras isoladas, né? E tomar todo o cuidado para isolar ruído, o isolamento do ruído aéreo e principalmente o ruído de impacto, né? Muito bom. Então, assim, em relação ao isolamento do ruído das componentes, né, principalmente das componentes do edifício, né, tem que ser dada uma preocupação igual, né, em termos de isolamento, quando você determina, você sabe, bom, eu tenho um nível sonoro de 60 decibéis no meu entorno, mas eu quero 30 dentro da minha sala. Então, eu preciso de um sistema de isolamento que me isole, me assegure que eu vou ter esse nível sonoro internamente de 30 decibéis. Então, nesse sentido, a gente não tem que se preocupar só com as paredes, as lajes, os forros, o telhado, os caixilhos, né? Portas, eventualmente janelas, né? Um colega agora acabou de fazer um projeto maravilhoso aqui na Faria Lima, que o fundo do palco é uma janela de vidro, né? O Zé Augusto fez um projeto maravilhoso. Eu ainda não tenho foto, eu queria mostrar para vocês, ficou super bonito, parece aquele Jazz at Lincoln Center lá. Você está assistindo o espetáculo e no fundo você tem a Faria Lima ali, super bonito. Então, é um janelão ali, enorme, de vidro, que tem que ter o mesmo isolamento, a mesma capacidade de isolamento sonoro que tem as paredes e que tem as lajes, o telhado. Então, esse sistema de isolamento ele tem que ser igual para todos os elementos. Senão você tem uma falha num dos elementos, você tem uma entrada ali, né, um vazamento de som de fora para dentro que não te interessa e que em geral costuma ser muito comprometedor, né?
A gente tem que tomar muito cuidado com a questão das vibrações e do ruído de impacto, né? Quando você tiver gerador, máquinas, equipamentos, se tiver uma quadra em cima né? Isso é muito comum nesses edifícios, centros culturais, né? SESCs, Senais e tal, em que você tem quadra poliesportiva, tem um teatro, tem isso, tem aquilo, e que se é uma construção verticalizada e tal, então tem que tomar cuidado com o ruído de impacto, né? Tem muitos casos que não se toma esse cuidado e o cara bate a bola lá em cima, o sujeito embaixo, que está ali no maior silêncio, no meio né, da peça do Brahms ali, aquele silêncio, está de repente, poc, 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 o garoto batendo a bola lá em cima. E ouve mesmo, né? E se você tiver um ambiente muito silencioso, você ouve até as pessoas caminhando. Todo mundo tem essa experiência em casa, que mora em apartamento, e o vizinho de cima que não dá sossego. Né? Muito bom. Então, o isolamento ele tem que ser resolvido por inteiro e no início. Então, é a primeira providência. Não se vai adiante com material que eu vou pôr, que cor eu vou fazer, qual é a madeira, qual é o tecido da poltrona. Não se vai adiante sem antes resolver tudo isso. Isso precisa estar resolvido, porque voltar para trás depois que já se avançou no projeto, e pior, depois que já se iniciou a obra e perceber que alguma coisa do isolamento ficou para trás, conforme o tempo vai passando, qualquer volta para trás vai ficando mais cara, né? Porque você mexer em isolamento de um prédio pronto implica em arrancar os revestimentos para resolver o isolamento, porque o isolamento ele se resolve na arquitetura, na decisão arquitetônica, na decisão estrutural. O isolamento não resolve... o que se resolve depois, que você chama o consultor para resolver o problema, é tudo aquilo que não foi visto na arquitetura, porque o isolamento se resolve no projeto de arquitetura. Então, na arquitetura que você tem que estabelecer esse sistema, né, que funcione de maneira equilibrada. Né? Muito bom. Aí, resolvido isso, né, já sabe qual é a forma, as dimensões da sala, o volume interno, né, já foi resolvido e tal, já sabe qual é a volumetria. Então, aí vamos pensar, a primeira providência é resolver o tempo de reverberação. Então, tem várias fórmulas, né, para você predizer esse tempo de reverberação. Existem softwares que você modela a sala, ele também calcula o tempo de reverberação para você. Então, o sistema a fórmula mais conhecida é a fórmula de Sabine, que já se mostrou que ela é muito eficiente para a grande maioria de salas, então ela é um parâmetro confiável. Né? Existe a fórmula de Eyring, né, que também é um autor que propôs aí algumas décadas depois uma fórmula que é mais adequada para ambientes com elevada absorção, como os estúdios de televisão, estúdios de cinema, estúdios de gravação, ou seja, elementos que têm estúdios que têm menos reflexões sonoras, que você quer um ambiente que interfira menos no espetáculo, né? Colabore menos com a sua percepção acústica. Então, também nesse momento você vai tomar cuidado para controlar o eco, o flutter eco, que é mais comum em salas pequenas, e as ondas estacionárias, né? Isso você vai tomar esse cuidado ou resolvendo questões de não paralelismo entre as paredes, ou quando você não pode quebrar o paralelismo, você tem que tratar uma dessas paredes com absorção sonora para justamente não permitir que essa coloração sonora se estabeleça, que justamente ela é fruto de uma reflexão de uma onda sonora que se acomoda perfeitamente num determinado espaço compreendido entre duas superfícies paralelas. A gente sabe que toda frequência tem um comprimento de onda. Esse comprimento de onda é medido em metros. Então, toda vez que você tem uma frequência cujo comprimento de onda ele é igual ou múltiplo ou submúltiplo de uma determinada distância em metros de duas superfícies paralelas, a tendência é que essa frequência e os seus harmônicos se acomodem aí e fiquem refletindo por um tempo maior do que o desejado. Então, você tem que resolver isso ou quebrando esse paralelismo, para que isso não aconteça, ou tratando uma dessas superfícies com um material absorvente capaz de absorver essas frequências que você já sabe, porque você sabe o comprimento de onda, então você sabe qual é a frequência. Muito bem. A partir disso, ou seja, quando você calcula o tempo de reverberação, você já sabe a quantidade de material de absorvente que você precisa na sala. E aí,
você começa a pensar, vem a primeira dúvida. Bom, aonde eu vou colocar esses materiais absorventes? Pô, o consultor falou que eu preciso de tantos metros dessa espuma, que eu preciso de tantos metros desse outro material, então, mas como é que eu ponho? Ponho no forro, ponho na parede de fundo, ponho na parede de frente, enfim, né? Como eu disponho esse material. Então, você já quantificou, mas você não sabe como... então, você já sabe quanto você vai precisar, né? Então, aqui vai a primeira regra, né? A primeira regrinha de ouro, né? Essa é para anotar na agenda de 2022 já, né? É assim, parede de fundo de sala de espetáculo, em geral, sempre absorvente. Então, atrás da plateia, sempre absorção. Então, quando você tem lá, eu preciso colocar 150 metros quadrados de material absorvente, não sei o quê, parará, parará, tal. Então, esse material você vai colocar primeiro na parede de fundo. Por quê? Porque nenhum tipo de espetáculo, nenhum músico, nenhum ator, né, suporta ouvir a própria voz depois de quase um segundo, ou ouvir o próprio instrumento depois de quase um segundo que ele tocou, né? É o chamado eco, ou uma reflexão extremamente tardia e cheia de energia, porque se o som chegar em linha reta do palco até o fundo da plateia, certamente ele vai voltar em linha reta do fundo da plateia para o palco, tá certo? Porque o som, a reflexão ela é especular, então se ela chegou, ela volta, né? E então, assim, a parede de fundos, na pior das hipóteses, ela é difusora. Você coloca elementos que não deixem o som voltar diretamente, que ele espalhe o som. Mas, via de regra, sempre absorção na parede de fundos da sala, né? Então, essa história de botar vidro atrás da plateia, esquece. Ah, achei um painel lindo, laqueado e tal, não sei o que, esquece. Coloca o laqueado em outro lugar e tal. É ali. Né? Então, indutor número 1 de desenho. Parede de fundo sempre... A gente pode colocar difusor e tal, pode, mas aí já precisa ter um estudo um pouco mais aprofundado. Eu estou dando dicas para que você resolva isso no teu escritório, ali na hora, sem precisar pensar muito, sem precisar chamar alguém para perguntar. Então, primeira dica, na dúvida, absorção no fundo. Nunca erra, não dá erro. Né? Então, você enche a parede de fundo de absorção. Muito bom. Então, a questão da absorção ela é importante principalmente para quê? Para você, quando você distribui os materiais de absorção, você está principalmente resolvendo a questão da reverberação. Né? Então, aí a gente tem aí um gráfico, aí um desenho, aí que na verdade é um modelo, né, feito dentro de um software de análise de salas, e em que a gente tinha lá um determinado ambiente que tinha uma curva de tempo de reverberação, como que é essa curvinha preta aí, né, que vocês estão vendo aí, essa linha preta nesse gráfico. Né? E a gente tem ali atrás diversas curvas um pouco mais clarinhas, que são as curvas dos tempos de reverberação, de acordo com diversos autores. Né? É uma média, na verdade, de 3 ou 4 autores que pregam aí tempos de reverberação, de acordo com tipos específicos de espetáculo. Né? E essa sala, em particular, tinha música popular amplificada. Né? E ela tinha essa curva de tempo de reverberação aí que vocês estão vendo, ou seja, ela em baixa frequência ali, ela era até relativamente boa, a absorção, só que depois ela ia aumentando, aumentando, e nas médias e nas altas você tinha um tempo de reverberação altíssimo, né? Completamente incompatível com a intelecção da palavra falada. Então a gente tinha que baixar isso. Então o que nós fizemos? Nós fomos, por tentativa e erro, dentro de um software, adicionando material, né? Materiais adicionais de absorção sonora até chegar nessas duas linhas azuis aí que vocês estão vendo, muito próximas da linha ideal, que é uma em verde clarinho que está lá embaixo, que é uma simulação da sala ocupada e uma simulação da sala sem ocupação. Então, o que nós fizemos aí? Nós fomos lá no lugar, medimos o tempo de reverberação, voltamos para o escritório, modelamos a sala, excitamos a sala com uma fonte sonora virtual dentro do modelo que a gente fez. Essa fonte sonora gerou um tempo de reverberação. A gente comparou esse tempo de reverberação com o tempo de reverberação que a gente mediu no local, que é o que está, inclusive, embaixo da linha preta,
numa linha rosa bem clarinho, né? Então, a gente teve que calibrar esse modelo para que esse modelo refletisse a realidade. E aí, a partir desse modelo calibrado, a gente começou a adicionar materiais até que a gente chegasse nesse resultado próximo, muito próximo da curva que a gente queria, então apresentamos para o cliente. Então, quando você tem salas já construídas, né, é muito difícil você resolver sem ter algum recurso de software, né? Porque você tem que saber, entender tudo o que está acontecendo, saber todas as variáveis, né? Agora, quando você está projetando do zero, é um pouquinho mais fácil, né? Porque você vai dar essas variáveis no momento do seu projeto, então você começa a ter todos os cuidados e tal, né? Muito bem, então aí é que entra o terceiro passo. Bom, se eu coloquei absorção nas paredes de fundos, né, agora aonde eu coloco nas outras paredes, né? Como é que eu vou fazer? Aonde eu vou colocar? Tal? Como é que eu vou estabelecer as superfícies refletoras, as minhas superfícies difusoras? Então, as superfícies refletoras, elas têm que controlar a chegada das primeiras reflexões, porque a gente acabou de ver lá em cima que as primeiras reflexões são importantes. Reflexões muito tardias não interessam para a gente. Para a música, por exemplo, as reflexões mais importantes são as que chegam em até 80 milissegundos após a chegada do som direto. E para a fala, até 50 milissegundos. Então, a gente precisa ter reflexões aonde? Aonde a gente quer que essas reflexões reforcem o som direto, né? Quando a gente não tem mais esse interesse, a gente então coloca difusão ou absorção. Então, a gente vai ter usado uma grande quantidade de material absorvendo na parede de fundo, vai sobrar alguns metros quadrados ali. Então, a gente começa a distribuir nessa superfície. Aí, como é que a gente detecta isso? Bom, a gente tem esses recursos de modelagem que eu mostrei para vocês, né, que a gente vai colocando materiais e vai vendo o que vai acontecendo com a sala. E eu, no meu doutorado, eu propus uma metodologia de projeto de acústica de salas, uma metodologia de desenho de salas de espetáculo que sejam simétricas, ou seja, tem um eixo de simetria, né? Então pode ser uma sala em leque, em formato shoebox, uma sala em formato de ferradura e tal, que são as salas clássicas, em que você consegue predizer aonde devem acontecer essas reflexões sonoras e onde elas não devem acontecer, sem ter que contar com software e sem precisar de um consultor de acústica, né? E no caso de você estar utilizando ou estar projetando uma sala multifuncional, você vai precisar de recursos que variem a acústica da sala, porque, como a gente viu, cada sala vai ter um parâmetro de qualidade, ou alguns parâmetros de qualidade sonora, que são definidores da sua qualidade sonora. E aquilo que é bom para uma coisa não é bom para outra, e aquilo que é bom para outra não é bom para uma. Eu costumo brincar, dizer que uma sala funcional que tem um único tempo de reverberação, né, ou seja, que é uma sala, né, chamada uma sala estática, né, ela é como um pato, né? O pato é aquele animal que nada, voa e anda, mas tudo de maneira precária. Uma sala multifuncional com tempo de reverberação único, ela vai receber um espetáculo de rock, música popular, uma peça de teatro e uma orquestra tocando uma ópera de Vivaldi, uma ópera lá, uma ópera de Vivaldi, espetáculo, uma peça do Vivaldi, por exemplo, mas tudo vai ficar muito marromeno ali, né? Nada vai ficar bacana, não é uma sala de espetáculo, é uma sala multifuncional, tinha um auditório e tal, né? Então, definir a chegada dessas primeiras reflexões, isso é fundamental, né? Então, a gente sabe que as reflexões do forro, em geral, chegam antes que as reflexões das paredes laterais, justamente pelo fato das salas sempre terem um pé direito menor do que a largura. Então, em geral, essa costuma ser o que acontece com mais frequência, né? Depois a gente tem as reflexões provenientes das paredes laterais e depois a cauda reverberante, que é a que dá ambiência
que dá, vamos dizer, e que decorre principalmente da difusão sonora, ou seja, daquelas reflexões que são tardias e com baixa quantidade energética. Então, por exemplo, os balcões e camarotes, eles são importantes nesse momento, porque é através desses desenhos, desses elementos irregulares e tal, que você vai ter mais ou menos difusão dentro da sua sala, né? Os elementos irregulares, eles são difusores naturais, né? A gente pode construir difusores também, mas esses elementos... Então, como eu disse anteriormente, esses softwares de análise... Hoje existem softwares que fazem análise, né, que você mede lá no local e ele analisa a sala, e softwares que fazem predição, que você pode, no mesmo software ou em outro software do lado, você pode fazer a predição da qualidade das salas. Então, para você fazer análise, você vai para a sala, uma sala existente, você coloca lá uma fonte sonora dodecaédrica, em geral, junto com também com uma fonte sonora de baixa frequência, né, um subwoofer e tal, e você excita a sala, desliga a fonte sonora, e aí você vai ter a tua curva de decaimento, o teu reflectograma, e você vai entender como estão acontecendo como está sendo a curva de decaimento e como está a chegada das primeiras reflexões, e você mede isso em diversos pontos da sala. Foi isso que nós fizemos naquele exemplo que eu dei anteriormente ali da correção do tempo de reverberação. Só que esses programas, eles emitem diversos parâmetros, né? C50, C80, D50, G e TDG, eles vão EDT10, EDT30, inúmeros parâmetros, né, que são apropriados para esse ou aquele tipo de espetáculo. Existem vários softwares comerciais, né, que estão aí listados, para quem tiver interesse depois, entra aqui, vai ficar gravado aqui, entra aqui, pega esses endereços, vai lá visitar, ver se tem interesse e tal. São softwares, todos eles são bem caros, inclusive. Tem o software grátis, que é esse Acmos, que é um software feito na USP, mas eu acho que ele está desatualizado. Aliás, a grande desvantagem dos softwares gratuitos é que eles têm uma atualização lenta ou não tem atualização, né? Justamente por isso que eles são gratuitos, e também a quantidade de parâmetros ela é mais limitada. Os softwares comerciais, você tem atualização todo ano e tal, não sei o quê, mas ele cobra lá 10 mil euros pelo software, né? Para te dar um software que precisa ver quantos teatros você vai projetar para justificar ter um software como esse, né? Mas os modelos virtuais, eles são mais rápidos, né, do que a gente calcular qualquer coisa manualmente, né? Tem que ter um algoritmo fiel, né? Tem que ser o modelo virtual tridimensional tem que ser construído no computador. Aí você tem que atribuir propriedades acústicas a esse modelo, e aí você consegue, com isso, obter o resultado, né, a partir aí a gente tem, por exemplo, uma fonte sonora hipotética no palco e alguns elementos ali, refletores nas paredes laterais, e essas reflexões indo para diversos pontos da plateia e tal, né? A gente está vendo aí as primeiras reflexões e tal, né? Hoje, esses softwares de predição, eles têm muita facilidade, a gente consegue pegar modelos do SketchUp, AutoCAD, Revit, ArchiCAD e tal, você não precisa construir o modelo, você pega esse modelo, coloca dentro do software e já começa a trabalhar dentro do modelo, você só tem que atribuir esses coeficientes de absorção, de espalhamento, e alguns hoje também admitem até coeficientes de difusão, né? Que ainda é uma coisa que se discute um pouco, que é o comportamento dos difusores, mas alguns softwares já permitem isso, né? Então, o que acontece? Quando você tem aquela fonte sonora, uma ou mais fontes sonoras, né? Alguns softwares permitem que você trabalhe com várias fontes sonoras, no caso de salas que tem música ou som amplificado, então tem as fontes sonoras lá na frente, as fontes sonoras laterais, então permitem que você parametrize o comportamento dessas fontes, né? Ângulo horizontal, ângulo vertical de varredura dos alto-falantes e tal, tudo isso, e você coloca esses dados no programa e você consegue, com isso, ter uma resposta muito próxima do comportamento da sua sala, né? De como vai ser esse comportamento. E muito bem, então o resultado é que você vai ter um mapa colorido aí dessa propagação sonora, né? Então você tem aí
em cores, né, qual é o resultado de cada parâmetro. Então, você vai medir um parâmetro, por exemplo, né? Então, você tem aí o parâmetro, nesse caso, se eu não me engano, é um parâmetro, eu não estou enxergando porque minha tela está meio escondida aí. Tem as nossas fotografiazinhas do lado, eu não tirei, então eu não consigo ver o canto, mas pelo que eu estou vendo deve ser a definição, que começa aí com 0,82, aí vai baixando e tal. Então, você tem, se for a definição, não sei se é isso que está aí, mas se for a definição, você vê que você tem pontos da sala em que você tem mais do que 0,7, pontos que você tem menos que 0,7. Né? Então, você tem pontos da sala em que você ouve bem, né, com mais definição, e pontos da sala em que você não tem tanta definição da sala. Você vê que é uma sala em formato de leque, e essa definição ela está mais aí na frente, né, que é onde o som direto parece que ele vai com mais, ele chega primeiro, você tem mais energia, né, do que o som que sai nas diagonais em relação à fonte sonora no palco, né? Provavelmente esse teste foi feito com uma fonte única e não com a sala amplificada. Existem softwares que têm até a auralização, então que você consegue, depois de modelar a sala, fazer tudo isso, ter calculado, você consegue inserir no seu modelo uma peça musical gravada em ambiente anecoico, e ele reproduz isso como se ele estivesse na sala real. Aí você bota os fones de ouvido e você fala, nessa poltrona o sujeito vai ouvir dessa forma, na outra poltrona o sujeito vai ouvir, e poder comparar a experiência como se estivesse numa sala de verdade. Né? Então, os principais softwares de predição hoje, né, são esses aí. Tem também alguns softwares freeshare de predição, tem mais do que de medição. Esse software eSympa é um software bacana, viu? Ele tem alguns parâmetros importantes, não é tão completo, né, como o Odeon, ou como o Easy, e como o CAT Acoustic, que tem praticamente todos os parâmetros, mas é um software bacana, dá para ter aí alguma ideia e tal, e começar a fazer um projeto a partir dele. Mas você também tem gente que não quer aprender a mexer no software, né? Puta, porque assim, os softwares gratuitos têm um tutorial muito simples, né? Você tem que ficar até... O pago, tudo bem, você tem lá um belo tutorial, mas são uns 8.000 euros, 10.000 euros e tal. Então, quando eu comecei a minha dissertação, minha tese de doutorado, eu ficava pensando numa forma, como é que a gente pode dar uma ferramenta, né, para os arquitetos para que eles possam desenvolver isso. Então, justamente, pensando nesses 3 passos, que são absolutamente sequentes e indispensáveis, né, eu cheguei a uma conclusão de que a gente precisava propor alguma coisa, propor uma nova forma de abordagem, ainda que seja descomplicada, e ainda que lá no final você vai precisar fazer uma simulaçãozinha, você vai precisar contar com um consultor para validar tudo aquilo que você fez, mas uma forma de que os arquitetos pudessem começar o projeto das suas salas, né, de uma forma consciente, sem errar, né? De modo que, quando eles estivessem lá em anteprojeto, eles não tivessem, olha, esse formato de sala aí não vai funcionar. Você fez uma sala em leque, tem que ser retangular. Mas o problema não é mudar a sala, né? Muda camarim, muda sanitário, muda foyer, muda tudo. Né? Não é simplesmente mudar o formato. Depois que o projeto está pronto, né? Então, eu pensei numa forma e criei e propus na minha tese de doutorado, que está lá na Faculdade de Arquitetura, está lá ali para quem quiser ver, que é uma metodologia que faz com que o arquiteto utilize as ferramentas que ele já tem, ou seja, o AutoCAD, ou Scala, quadro, essas coisas que a gente usa todo dia, né, pessoal? Transferidor, lapiseira. Então, que o cara pudesse, com isso, pensar minimamente se aquela sala, se aquilo que ele está imaginando, se aquelas cores, se aqueles materiais que ele está pensando são viáveis. Né? Então, eu depois nomeei isso foi em 2008, depois eu chamei esse método, essa metodologia, de método acústico impecável de salas. Então, nessa metodologia que eu
proponho, que no fundo é uma rotina de projeto, eu chamo de uma rotina perfeita de projeto, para que os arquitetos possam, seguindo lá aquele checklist, vai ticando as coisas. Quando eles chegarem lá na frente, eles vão ter lá uma continha. Se a distância de tal coisa, mais tal coisa, menos tal coisa, for maior que 17, então lá você coloca a reflexão. Se aquela distância for menor que 17, você põe a absorção. Então, são fórmulas muito simples que você consegue aplicar usando ferramentas de projeto, em geral, muito corriqueiras, né? Ou seja, você não precisa ter o software ainda, você não precisa ainda ter o consultor do seu lado, mas você já consegue predizer aonde você vai querer as suas reflexões para que elas sejam efetivamente auxiliares da percepção sonora e que reforcem o som direto como você precisa para aquele determinado tipo de espetáculo, ou seja, cheguem no receptor num determinado espaço de tempo após a chegada do som direto, por uma razão muito simples. O som ele viaja a uma velocidade constante no ar. Então, a diferença de chegada entre o som direto e o som refletido numa determinada superfície, essa diferença ela tem que ser tal que essas reflexões cheguem em até 50 milissegundos após a chegada do som direto. Então, isso é uma continha de mais, menos, maior ou menor. E isso eu na minha tese, que é uma tese longa, quase 400 páginas, eu elenquei isso para música, para palavra falada, para espetáculos musicais. Então, isso está tudo, assim, como é que fala? Está tudo descrito. E eu tenho uma aula que eu vou apresentar no dia 25/11 agora, então quem está aqui já está diretamente convidado, que no fundo vai ser meio que uma continuação dessa aula aqui, que é uma aula que eu vou explicar esse método, como ele surgiu, por que ele surgiu, como é feita essa. Eu mostro o cálculo numa sala, como a gente fez, mostro algumas salas que eu projetei com isso, depois eu conferi, evidentemente, no software, mas eu asseguro para vocês que houve muito pouca, ou em alguns casos, você não muda quase nada do seu projeto original. Muda uma coisinha, muda um ângulo aqui, uma coisinha ou outra e tal, mas você não tem que voltar e começar tudo de novo, né? Então, essa aula eu vou dar no dia 25, às 14h30, às 17h30 e às 20h30. É a primeira vez que eu estou oferecendo isso, assim, numa aula grátis, assim, porque sempre que eu faço alguma consultoria, algum projeto, eu falo, pô, por que você me ensina isso para as pessoas? Pô, isso é legal, pô. Pô, mostra aí como é. Eu falei, tá bom, então vamos mostrar aqui. Então, dia 25/11, que é quinta-feira, nesses 3 horários. Eu vou deixar aqui para vocês um link de inscrição para quem quiser fazer. Vai lá e se inscreve, escolhe o horário, dá para clicar ali, escolher o horário. E a gente avisa depois, mando no WhatsApp, eu não vou ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, nem meme, nem política, nem nada no WhatsApp. Só vou avisar no dia que, olha, vamos começar aqui e tal. E também vou mandar alguns conteúdos que eu acho legais de acústica para quem quiser ir lendo, tiver interesse e tal. Muito bom. Quem quiser comprar algum livro, eu sugiro essa bibliografia. Ela é indispensável para todo mundo que quer entender um pouco de acústica. Você tem o Music Acoustics and Architecture, para entender um pouco de acústica de salas. Music Acoustics and Architecture, que fala essencialmente dessa experiência do Beranek com as salas, né? A primeira experiência dos atributos subjetivos. Acústica aplicada ao controle de ruído, livro do professor Silvio Bistava, meu orientador no doutorado, excelente livro para quem quer entender bastante sobre controle de ruído, ou seja, do nosso primeiro passo. E Acústica de Salas, Projeto e Modelagem, do professor Eric Brandão, curso excelente que ensina a prática. Ele descreve, ele define todos os parâmetros existentes de qualidade sonora. É um pouco denso o livro, mas é um livro excelente, tem muito conteúdo para quem quer se dedicar e quem quiser estudar sobre o assunto. Então, com isso, eu vou desligar aqui a minha... Já parou a sua partilha, já estamos vendo seu rosto maior aqui.
Muito obrigado, Lineu, pela sua fala. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui. Você que é o consultor em acústica da Rede Edal, né? A gente fica assim com a câmera desligada e tal. Se alguém quiser bater palma em silêncio, tem até uma reação aqui para a gente fazer isso. Não tem problema nenhum. Eu vou pedir licença a todos para daqui a pouquinho a gente conversar. Primeiro, vou me despedir de quem estiver assistindo no YouTube, já que essa live fica gravada no YouTube da Edal. Fica o convite para assistir as outras lives também e para participar dos eventos para poder também conversar com o palestrante, conversar com o Lineu nesse caso. Fica o convite assim. Muito obrigado, Lineu. Obrigado a vocês.